Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nos oferece hoje esses dois textos tão bonitos. O primeiro, do profeta Daniel, com a história da jovem Susana, e o segundo, do evangelista São João, que nos conta este encontro de Jesus com a mulher surpreendida em adultério. Duas histórias de mulheres, duas histórias de adultério, duas histórias que nos revelam o conceito de justiça de Deus. O que é que Deus entende por justiça? O que é para Deus a prática da justiça? Em primeiro lugar, do profeta Daniel, nós podemos aprender que para Deus o conceito de justiça está necessariamente ligado ao conceito de verdade. Não existe justiça baseada na mentira. Toda justiça, ela tem que ter como seu fundamento necessário a verdade. A história da jovem Susana, que nós ouvimos na primeira leitura, da parte grega do profeta Daniel, aquela parte, uma das partes que os nossos irmãos protestantes, infelizmente, não têm na sua Bíblia, porque os textos que foram escritos em grego foram depois tirados por Lutero. Ele não quis a Bíblia com a versão grega, com os textos escritos em grego, mas apenas os textos hebraicos. E nestes textos, algumas partes do profeta Daniel também se foram, dentre elas a história de Susana. A história de Susana nos revela isto. Aqueles dois anciãos velhos, juízes, homens da prática da justiça, ou que ao menos deveriam ser, pois o profeta Daniel os desmascara publicamente, dizendo: agora nós pegamos vocês nesta armação contra Susana, mas era isso que vocês sempre faziam na prática judicial de vocês. Esses homens armaram contra Susana uma trama, e essa trama foi tão bem tecida que Susana não consegue sair da trama armada por aqueles dois juízes. E Susana, num determinado momento, diz: e agora o que fazer? Cair pelo pecado nas mãos de Deus ou sofrer nas mãos dos homens? Perder a vida eterna pelo pecado ou perder esta vida pela armação destes homens? E não fosse a astúcia juvenil do profeta Daniel, Susana teria perdido a vida, teria sido publicamente apedrejada em praça pública por aqueles homens. Mas o profeta Daniel, no cortejo que levava Susana para o seu apedrejamento, grita em alta voz, dizendo: eu sou inocente do sangue desta mulher. E então o povo todo para e diz: como é que você é inocente? Se nós todos ouvimos o testemunho dos juízes que diziam que ela havia cometido adultério contra Joaquim, e então levam de volta Susana e constituem Daniel o juiz deste caso. O profeta faz uma pergunta muito simples, mas uma pergunta capaz de desmascarar a mentira, de trazer à tona a verdade do caso. Separando os dois anciãos, ele pergunta a cada debaixo de que árvore eles estavam. E um diz
debaixo de uma aroeira. Depois, levando este e trazendo o outro, debaixo de que árvore eles estavam? Debaixo de uma zinheira. E a contradição dos dois trouxe à tona a verdade. E a verdade salvou Susana. E a verdade deu a conhecer aquele povo que Daniel era movido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um Espírito justo, mas que para produzir a justiça fundamenta-se na verdade. A justiça de Deus é sempre verdadeira. Nunca se baseia em mentiras. Nunca se baseia em meias verdades. A justiça de Deus tem como único fundamento a verdade. O Evangelho nos apresenta uma cena muito parecida. Uma mulher pega em adultério, que caminha para o apedrejamento, e os inimigos de Jesus, que já estão armando contra ele uma cilada, encontram-no no cortejo, e quem sabe, lembrando-se do profeta Daniel, pedem a Jesus o seu parecer. E Jesus então responde com muita clareza: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos eles foram saindo. Porque ali não havia ninguém sem pecado, como entre nós não há ninguém sem pecado. Porém, muitas vezes, nós vedamos os nossos olhos para ver os pecados do outro. Muitas vezes, nós apontamos o dedo para o outro por uma simples razão. O pecado dele é diferente do meu. Não é que ele seja menos ou mais pecador do que eu, simplesmente porque o pecado dele é diferente. Porque se ele pudesse, se ele conhecesse os meus para me apontar, seríamos ambos apedrejados. Jesus, então, depois de se levantar, pergunta àquela mulher: ninguém te condenou? E ela diz: não, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esta página do Evangelho de São João, ela nos revela a dinâmica da justiça de Deus. Se nós aprendemos com o profeta Daniel que a justiça de Deus se fundamenta na verdade, nós aprendemos com o Evangelho de João que a justiça de Deus não é retributiva. Que a justiça de Deus não está preocupada em devolver, em punir quem fez o mal. Mas a justiça de Deus é restaurativa. Ou seja, a preocupação de Deus está em reconstruir aquela pessoa, não negando o seu erro, não, perdoando o seu erro. Se é preciso negar o erro, não há o que perdoar. Agora, perdoando alguém, nós damos a este alguém a oportunidade de fazer diferente. A justiça de Deus não é punitiva. A justiça de Deus é restaurativa. A nossa justiça, o nosso sistema judicial, ele é influenciado fortemente pelo direito romano. A origem do direito em Roma, no Império Romano. E o direito romano, ele sim, é retributivo, é punitivo. Você fez o mal, você deve sofrer o mal. Você fez algo errado, você deve sofrer a pena daquele mal que você produziu. Se você fez algo que não é conveniente à sociedade, você deve ter uma pena, você deve ser excluído da sociedade.
Essa é a justiça retributiva, punitiva, de origem romana. Mas a justiça de Deus, a justiça do Evangelho, não tem essa lógica. A justiça praticada por Jesus tem outra lógica. Você fez um mal, eu te perdoo, para quê? Pela experiência da misericórdia, pela experiência do perdão, você não faça mais o mal. O importante é, vá e não peques mais. Mas alguém só é capaz de ir e não pecar mais se de fato tiver experimentado a misericórdia. De fato tiver experimentado o perdão. Não tem como nós punirmos alguém, fazermos a ele um outro mal como pena pelo mal que ele fez e ainda querermos que ele se regenere. Por que é que o nosso sistema carcerário é tão desastroso? Tantas pessoas dizem, e com razão, que o nosso sistema carcerário não reinsere na sociedade. Pelo contrário, é muitas vezes uma escola do crime. Alguém entra no sistema carcerário porque roubou uma galinha do vizinho e sai de lá sabendo tudo o que tem que fazer para roubar um banco e tirar milhões. É uma escola do crime. Por quê? Porque está baseada na punição, está baseado na pena e não na misericórdia que restaura. Mas não é este, meu irmão, minha irmã, o conceito de justiça de Deus. Guarde essas duas palavras de toda essa nossa meditação de hoje. A justiça de Deus é sempre baseada na verdade e é sempre restaurativa. Ela quer restaurar, ela quer dar uma nova chance, ela quer dar ao pecador a experiência da misericórdia que restaura nele a imagem e semelhança de Deus e abre o pecador para um futuro de justiça, de verdade e não de crime. Se nós aprendêssemos, se o nosso sistema carcerário aprendesse a ser restaurativo e não punitivo, e existem experiências assim. A pastoral carcerária pode oportunamente testemunhar para vocês isso. Existem experiências dentro do sistema carcerário brasileiro aonde se pratica a justiça restaurativa. Aonde aqueles encarcerados são tratados como gente, são tratados como filhos e filhas de Deus, a quem se oferece após a pena, uma vida digna, uma vida reconstruída, uma vida restaurada. Infelizmente, não é essa a prática geral, mas ela existe. E o Evangelho está aí para que nós aprendamos e nos nossos relacionamentos pratiquemos não uma justiça punitiva, mas uma justiça restaurativa. E eu termino desafiando você ao seguinte: nesses dias de quarentena, nós não estamos de quarentena, estamos vivendo um recolhimento social ainda. Nesses dias de recolhimento social, talvez já há 10 ou mais dias dentro de casa, talvez você já tenha até se estranhado com alguém dentro de casa. Há tanto tempo não conviviam tanto, tão próximos, que podem até já ter se estranhado. Pratique com aquele da sua casa, partilhe com o seu irmão, partilhe com o seu esposo, pratique com os seus filhos a justiça restaurativa. Perdoe-lhe de coração, dando a ele a experiência da misericórdia e a oportunidade
de não pecar mais, de não errar mais. Não pratique a punição. Pratique nos seus relacionamentos interpessoais mais próximos a restauração, a nova oportunidade, a oportunidade de acertar depois